leitores! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, porque hoje eu vim finalmente responder a famosa tag dos 50%. Se você acompanha o Booktube, você com certeza já ouviu falar dessa queridíssima tag que todos nós adoramos fazer aí no meio do ano. A tag dos 50%, ela consiste em responder perguntas sobre basicamente tudo aquilo que a gente leu nesse primeiro semestre. Gente, eu tô muito emocionada porque no ano passado eu respondi essa tag lá no meu Instagram literário, Livro em Livros, e eu falei assim, um dia eu vou responder essa tag em vídeo porque eu gosto muito dessa tag e o momento chegou. Então, vamos lá! A primeira pergunta da tag já chega aí com 2 tapas na cara, porque é o melhor livro que você leu até agora. Gente, eu parei, eu pensei, eu refleti, mas não teve outro jeito. Eu tinha que responder Sono, do Haruki Murakami. Sono é um conto / novela que vai contar aí a história dessa protagonista que tá passando por um período de insônia. Ela já é adulta, já é casada, tem filho e de repente ela passa aí semanas sem conseguir dormir. Só que ela vai tirar aí todo o proveito que ela puder dessa situação, podendo aí aproveitar esse momento pra fazer coisas que ela gosta e que ela não faz há muito tempo, porque o dia a dia não deixa. Sério, a escrita do Haruki Murakami, ela é muito simples, mas ela é uma delícia. Ao mesmo tempo, a construção que ele faz nessa narrativa traz tantas perguntas pro leitor que é impossível você não se ver preso na história dessa protagonista. Muita gente não gosta de Sono, exatamente porque o final, ele é uma loucura, ele é uma coisa que cabe ao leitor decidir aí qual é a sua interpretação. E no meu caso eu tive várias, então eu achei genial como uma história tão curta pode ser tão significante na minha vida até agora e me despertar tantas reflexões e fazer com que eu simplesmente amasse a escrita desse autor. A segunda pergunta é a melhor continuação que você leu até agora. E eu até poderia falar aqui de alguns mangás que eu li, alguns volumes que eu gostei mais, mas não teve jeito, eu tive que falar de A Musa dos Pesadelos, da Laini Taylor. A Musa dos Pesadelos finaliza aí a duologia de Um Estranho Sonhador, e eu achava que aqui a gente só teria aí as respostas de algumas perguntas que ficaram no ar no primeiro volume, e eu estava completamente errada, porque aqui sim nós teremos respostas, mas a gente também vai ter muitas perguntas, teremos novos personagens, teremos um mundo completamente imersivo. E eu sou muito, muito apaixonada pela escrita da Laini Taylor, a maneira como ela consegue criar aí um universo inteiro completamente fantástico. Sério, eu amei essa continuação. Eu estava com medo porque já tinha um certo hype e eu tinha gostado bastante do primeiro livro, mas gente, com certeza, olha, o segundo, ele chega e termina essa duologia de forma magistral. A terceira pergunta é algum lançamento do primeiro semestre que você ainda não leu, mas quer muito. Aqui não tem como não responder Malibu Rising ou Malibu Renasce, da Taylor Jenkins Reid. Vocês já cansaram de me ouvir falar aqui sobre a Taylor Jenkins Reid, porque ela é a autora de Os Sete Maridos de Evelyn Hugo e Daisy Jones and the Six. E o mais novo lançamento dela, e aí queridinho de muitas e muitas pessoas, é Malibu Renasce, que eu comprei e aí agora eu preciso ler, mas eu estou aí finalizando Daisy Jones and the Six. Eu sei que aqui vai ter um personagem que aparece em Os Sete Maridos de Evelyn Hugo e também em Daisy Jones and the Six, então eu sinto que eu preciso ainda concluir Daisy Jones antes de partir para Malibu Renasce, mas eu estou muito empolgada porque as críticas estão sendo fenomenais e eu sou muito fã da Taylor Jenkins Reid, então eu acho que essa vai ser uma ótima leitura. A quarta pergunta é o livro mais aguardado do segundo semestre, e aqui eu vou dar uma roubadinha. Porque assim, eu não sou uma pessoa que presta tanta atenção assim em lançamentos. Mas eu tenho um livro aqui, em inglês, já foi lançado aqui, mas será lançado no Brasil no segundo semestre, então eu falei assim, por que não falar sobre o The Invisible Life of Ed La Rue, ou A Vida Invisível de Ed La Rue, da V. Schwab. Eu estou tendo a minha primeira experiência lendo V. Schwab na vida, que
que está sendo aí com o vilão, e eu estou amando cada segundo desse livro. E eu sei que tem muita gente empolgada, porque A Vida Invisível de Ed La Rue finalmente vai sair aí no Brasil, traduzido, e eu já tenho, assim, altas expectativas para esse livro. Tentarei ler no segundo semestre, porque agora eu tô muito apaixonada pela escrita da V. Schwab. A quinta pergunta é o livro que mais te decepcionou esse ano. E aí aqui eu fiquei pensando assim, tá, era um livro que eu tinha altas expectativas e que aí me decepcionou. Mas não é exatamente esse o caso. Quando eu li Fundação, do Isaac Asimov, o primeiro livro, não a trilogia, eu gostei de vários conceitos que ele apresentou aqui, mas em determinados momentos eu achei que a história cria aí umas barrigas, umas coisas que são meio desnecessárias, que não vão pra lugar nenhum, mas ao mesmo tempo ele tem conceitos incríveis e tem aí momentos de grandes reviravoltas que eu gostei bastante. Então na época eu dei aí 3,5 estrelas pra Fundação. Então eu não tava assim com tanta expectativa para ler o Fundação Império, que é o segundo livro, exatamente porque era mais uma curiosidade, já que esse primeiro livro, que eu achei que seria assim o melhor livro de sci-fi que eu ia ler na minha vida, não foi. Só que por que ele me decepcionou se eu não tinha expectativas? Porque o começo de Fundação Império, ele é maravilhoso. Ele tem 1000 coisas acontecendo, ele já chega com o pé na porta, sabe? Tem muita reviravolta, tem muita coisa interessante. E aí, o começo de Fundação Império foi o que fez a minha expectativa ir lá em cima, porque eu falei assim, meus deuses, vai ser esse o momento que eu estou esperando até agora. E aí, gente, veio o resto de Fundação Império, que eu acho chatíssimo, eu acho arrastado, eu acho que não condiz nada com o começo. E aí foi essa montanha-russa, porque quando eu fui começar a ler, eu não tinha altas expectativas, aí eu tive altas expectativas, e aí eu acabei me decepcionando bastante com Fundação Império. Já a sexta pergunta é o livro que mais te surpreendeu esse ano. E aí eu poderia dizer Parasite, do Hitoshi Awaki, porque eu não sabia nada desse livro. Eu achei a capa interessante do primeiro volume, dei uma chance, e aí eu acabei me apaixonando e li toda a série, né, de mangás. Porém, mais uma vez, quando eu penso em ser surpreendida, eu penso que era algo que eu não tinha altas expectativas, e que aí no final eu acabei gostando muito. E pra isso, eu teria que responder O Visconde que Me Amava, da Julia Quinn. O Visconde que Me Amava foi aí uma grande surpresa, porque eu tinha lido o primeiro livro da série dos Bridgertons, que foi o do que eu, e eu não gostei muito. E além disso, gente, romance não é uma coisa que eu gosto muito, romance de época é uma coisa meio que nova pra mim, então eu não sabia, assim, se eu iria dar continuidade, mas eu acabei dando aí uma segunda chance pra série dos Bridgertons, e, gente, ainda bem que isso aconteceu, porque eu adorei O Visconde que Me Amava. Ele é uma história focada aí no irmão mais velho dessa família, que é o Anthony, que ele é um libertino, ele não tem vontade de se casar, ele não quer se apaixonar, e ao mesmo tempo a gente vai ter a Kate, que a meia-irmã dela, ela é muito ingênua, ela é linda, e aí ela já sabe, então, que o Anthony vai querer aí tentar alguma coisa com a irmã dela, e por isso ela meio que interfere. E aí é claro que o Anthony e a Kate vão acabar se apaixonando. E eu achei essa história bem mais profunda, ela vai falar de coisas como traumas, como fobias, como medos e inseguranças. Sério, me surpreendeu muito, a ponto de que agora eu já estou lendo o 4º livro da série dos Bridgertons. Então aí foi um livro que eu li e que eu não esperava gostar, e eu amei a ponto de querer dar continuidade a essa história. A 7ª pergunta é novo autor favorito, que lançou seu primeiro livro nesse semestre, ou que você conheceu recentemente. E é lógico que eu vou ter que responder o Haruki Murakami, porque o meu primeiro contato realmente, assim, com a escrita dele foi através de Sono, e agora eu já estou, vou falar aqui pra vocês, é um spoilerzinho pro ano que vem, projeto de ler todos os livros de Haruki Murakami. Então, eu amei tanto conhecer aí a narrativa dele, que eu fiquei com vontade de ler, assim, tudo que ele escreveu, e vai acontecer se tudo der certo. A 8ª pergunta é a sua quedinha por um personagem fictício mais recente. E assim, gente, desculpa, não tem como responder outra que não ela, Tomie. Eu terminei recentemente de ler aí Tomie, do Junji Ito, que
que foi aí o primeiro mangá que fez com que ele ficasse conhecido como um mestre do horror bizarro. E é lógico que não é à toa, porque aqui a gente vai conhecer a Tomie, que é basicamente esse espírito, essa sucubus, que seduz os homens a ponto de enlouquecê-los até que eles acabem matando a própria Tomie. E é difícil, sabe, pensar na Tomie porque eu amei odiar essa personagem e eu odiei amá-la, porque ela tem muito uma crueldade muito monstruosa, mas ao mesmo tempo ela tem uma humanidade muito dolorosa. Então não teve jeito, gente, eu entendi por que os homens se apaixonam tanto pela Tomie, porque é impossível não se apaixonar por ela, por mais terrível que ela seja. Então sim, eu me apaixonei pela Tomie. A nona pergunta é o seu personagem favorito mais recente, e aqui eu também vou ter que roubar, porque eu vou ter que responder 2 personagens, que é claro que são a Red e a Blue, de É Assim que se Perde a Guerra do Tempo. Essas 2 personagens são agentes de facções diferentes que estão tentando controlar o tempo, mas elas começam aí a se comunicar, a trocar cartas, e gente, as 2, conforme você vai conhecendo elas, tanto individualmente quanto esse amor que vai nascendo entre as 2, é impossível você não gostar tanto da Red quanto da Blue. Sério, elas se tornaram, assim, personagens incríveis pra mim, e inclusive eu acho que essas são 2 das melhores protagonistas que eu já conheci esse ano. Pergunta 10. Um livro que te fez chorar nesse primeiro semestre. E, gente, Meu Pé de Laranja Lima, do José Mauro de Vasconcelos. Eu chorei demais com a história do Zezé, eu chorei muito com toda a analogia que existiu aí entre o Pé de Laranja Lima e um amigo que o Zezé vai fazer. E assim, eu já sabia que era uma história pra chorar, sempre ouvi que era uma história muito triste, mas não teve jeito, gente. Quando chegou mais pro final da história, eu chorei, e no último parágrafo, assim, eu desabei. Com certeza foi aí o livro que eu mais chorei nesse primeiro semestre. Já a pergunta de número 11 é um livro que te deixou feliz nesse primeiro semestre. E aí, falando de nacionais, eu preciso responder Alto da Compadecida, do Ariano Suassuna. Sério, gente, as aventuras e as trapalhadas do João Grilo e do Chicó, eu juro, eu não sei se é porque esse livro apareceu na minha vida na hora certa, que eu tava precisando rir, que eu tava precisando de algo leve, mas de verdade, eu gostei demais de ter conhecido esses personagens, de ter me envolvido com essa narrativa, de ver o que eles aprontaram. Sério, eu ri do começo ao fim. Sabe, foi um livro que, nossa, eu tava precisando, que me fez muito bem e me deixou muito, muito feliz, me arrancou muitos risos. E Cá Entre Nós se tornou aí um dos meus livros nacionais favoritos. A 11ª pergunta é a melhor adaptação cinematográfica de um livro que você assistiu até agora em 2021. E aqui eu até pensei em responder a primeira temporada de The Terror, que é baseada aí num livro do Dan Simmons, mas eu achei meio injusto porque eu não li o livro, então eu não poderia comparar. Então por isso eu acabei resolvendo aqui responder Death on the Nile. O Death on the Nile, ou Morte no Nilo, ele é um episódio da série Poirot, mas também pode ser considerado aí um filme pra TV porque ele é bem longo. E aqui a gente vai ter o queridíssimo detetive belga Hercule Poirot, interpretado pelo maravilhoso David Suchet. Ele resolve tirar aí umas férias em um cruzeiro pelo Nilo, mas é lógico que as férias dele nunca adiantam, sempre vira aí um crime que ele precisa investigar. E não é diferente, porque aqui, nesse cruzeiro, também terão outras pessoas, entre elas a linda, maravilhosa, riquíssima Lynette Ridgway, que acabou aí de se casar com o Simon, e eles estão em lua de mel. Só que o Simon, ele era noivo da melhor amiga da Lynette, que era a Jaqueline. E a Jaqueline resolve embarcar também nesse navio. E não só ela não está satisfeita com o que a amiga fez com ela, como tem muita gente ali que também não gosta da Lynette. Sério, gente, eu já assisti a adaptação dos anos 70, se eu não me engano. Vai ter aí agora uma nova adaptação que vai sair no ano que vem. Só que eu quis destacar essa daqui
com o David Suchet, episódio da série, né, do Agatha Christie's Poirot, exatamente porque eu já vi outros episódios dessa série e eu acabei não gostando tanto deles exatamente porque geralmente no final, que é aí o grande momento, né, da Agatha brilhar, digamos assim, eles acabam meio que modificando. E aqui não. Eu entendo que precisa modificar algumas coisas na hora de adaptar, tanto pra TV quanto pro cinema, mas aqui eles seguiram muito bem a proposta do livro. Tem um elenco maravilhoso. Eu não sei ainda como que será a nova adaptação, estou aí preparada, mal posso esperar pra assistir, mas eu posso dizer que eu gosto demais tanto da dos anos 70 quanto essa daqui, que com certeza vale o play. A 13ª pergunta é sua resenha favorita desse primeiro semestre, escrita ou em vídeo? E eu posso dizer que em vídeo eu gostei bastante, acho que da única resenha, que o vídeo inteiro foi uma resenha, né, de O Homem do Terno Marrom, da Agatha Christie, que foi aí o único livro dela que eu li até hoje que eu não gostei, e olha que eu já li aí 25 livros da Agatha, se eu não me engano. Porém, eu não sei se vocês sabem, mas no meu Instagram literário, eu resenho tudo aquilo que eu leio. Então, sempre que eu leio um livro, sai resenha lá. Mais um motivo para você me acompanhar lá no Instagram. E eu vou deixar aqui na descrição também o link de 2 resenhas que eu escrevi, que foram, assim, as minhas favoritas, sabe? Que depois que eu finalizei, eu falei assim, nossa, Thaisa, tá de parabéns. Que foram as resenhas de A Sombra do Vento, do Carlos Ruiz Zafón, e Daqui pra Baixo, do Jason Reynolds. Eu acho que eu consegui me expressar muito bem no momento de escrever essas resenhas. Eu achei que elas ficaram maravilhosas, sem modéstia alguma, então vou deixar aqui para vocês conferirem. A pergunta de número 14 é o livro mais bonito que você comprou ou ganhou até agora esse ano. E eu terei que responder 2, porque, gente, eu não consigo, sabe? Eu amo fazer lista, mas às vezes eu não consigo escolher só um. Então, para isso, eu terei que falar Remina, do Junji Ito. Gente, né? A gente está falando aqui da arte de Junji Ito, que é o mestre do horror bizarro, que eu amo, que eu adoro e que, para mim, cada quadro é uma obra de arte. Mas eu também preciso falar dessa edição lindíssima da Barnes & Noble de O Conde de Monte Cristo. Ela é capa dura, ela é toda dourada, esse é todo o tema, né? Inclusive os cortes dela são dourados. Gente, desculpe, eu ainda não acabei de ler. É porque eu peguei um spoiler e aí eu fiquei muito puta. Mas é um livro tão antigo, lógico que tem spoiler e eu sei, mas eu preciso voltar porque eu tava amando e eu acho que esse com certeza aí entraria em melhores leituras do ano. Mas não é disso que eu estou falando da beleza, né, porque ele é todo temático mesmo, sabe? Tudo que tá acontecendo na história acaba aparecendo aqui, né, do lado de fora. Maravilhoso, maravilhoso cada detalhe deste livro, lindíssimo. Nossa, eu tô louca por esse livro. Ele é um livro pesado, enorme, mas que eu acabo lendo nele mesmo a história porque, gente, é tão maravilhoso que não tem como eu só deixar na estante. E finalmente vamos para a última pergunta, que é: quais livros você precisa ou quer muito ler até o final do ano? E assim, gente, que eu quero, que eu preciso, deve ter aí uns 30, 40, talvez 50. Mas vou falar aqui alguns deles só. Um deles é o Fábrica de Vespas, do Ian Banks, que eu pretendo ler aí na época do Halloween. Eu sei que ele é um livro muito perturbador e eu estou muito animada. Ele é bem curtinho. Então, com certeza, eu ainda lerei esse ano. Outra leitura que também farei no Halloween será Carmilla, que também aí é uma história de vampira que veio antes de Drácula e que eu estou louca de vontade de conhecer, mas também estou guardando, né, pro mês do horror. E um livro que eu já comecei a ler, mas eu preciso terminar esse ano, porque eu quero embarcar aí, sempre estou falando sobre isso, né, que eu quero embarcar na saga da Torre Negra. E para isso, eu preciso finalizar Insônia, do Stephen King. Ele é um livro enorme, um calhamaço. Olha aí o King todo de fazendo pose de bonitão.
Mas o Insônia, o grande vilão aqui, ele é o grande vilão da Torre Negra. Então, como eu quero conhecer mais sobre ele antes de embarcar nessa aventura, eu preciso finalizar Insônia ainda esse ano. E é isso, gente! Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, das minhas respostas, porque eu li muita coisa boa esse ano. E se você gosta do Livro em Livros, não esquece de me seguir nas minhas outras redes sociais pra gente continuar falando aí sobre literatura o tempo inteiro. Não deixe de curtir esse vídeo, isso ajuda com que o vídeo vá pra mais pessoas. Compartilhe com as outras pessoas, com seus amigos, pra eles conhecerem o Livro em Livros. Não esqueça de comentar aqui embaixo as suas próprias respostas, né, da tag dos 50%. Se inscreva no canal, por favor, gente. Eu descobri recentemente que uma boa porcentagem das pessoas que me assiste não é inscrita no meu canal. Então, gente, por favor, se inscreva, que isso me ajuda demais, me dá uma força enorme. Ative as notificações, porque você já sabe que toda sexta-feira tem vídeo novo por aqui. Então a gente se vê na semana que vem.